Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui ao nosso estudo sobre desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, né? No último vídeo, a gente finalizou aí o estudo, né? Pelo menos o estudo superficial de um dos componentes da arquitetura, que era o componente de serviços, né? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Vamos lá para a nossa arquitetura. A nossa última aula aqui, a nossa aula número 7. A gente já passou aqui pelos componentes Activity, Receivers, e na semana passada aí eu passei o último vídeo sobre serviços. Dentro do item serviços, né, vocês viram que nós temos serviços que rodam em primeiro plano, que nós tínhamos duas opções de arquitetura, né, aquela com Start Command e a com Bind, né, que está vinculada a uma determinada aplicação. E também nós temos os serviços em background, né, que são aqueles que rodam desacoplado da aplicação em uma thread separada, ok? Então, finalizamos aí o tópico de serviços. E intents, né, a gente também viu intents. Intents são mecanismos aí que vão ser utilizados para a comunicação entre todos os itens aí da arquitetura Android, né? É o nosso caminho, né? Essa troca de mensagens, invocação de funcionalidades entre um componente e outro, geralmente são feitos através de chamadas ou carregados dentro de objetos do tipo intents, tá? Antes de nós entrarmos propriamente dito em Content Provider, né, que são os nossos provedores de conteúdo, eu resolvi colocar aqui um tópico extra, digamos assim, que é sobre armazenamento em arquivos, né? Quando a gente fala em armazenamento, em provedores de conteúdo, né, a gente não pode esquecer que o próprio Android, né, quando a própria aplicação, ela pode também fazer o armazenamento no formato de arquivos. Então, achei interessante falar um pouquinho sobre armazenamento em arquivos. Eu não sei se na disciplina de orientação a objetos, Java ou C, ou programação, vocês chegaram a mexer diretamente com a manipulação de arquivos, né? Se já mexeram, tranquilo, né? É relativamente simples. Se não mexeram, então é uma oportunidade de ter uma visão aí simplificada de como armazenar informações de forma persistente, né? Até o momento nós armazenávamos informações só em memória, né? Ou na nossa interface, né? Na nossa view. E agora a gente vai ver como armazenar informações aí de forma persistente usando arquivos. E vamos ver como que o Android trabalha com arquivos, né? Acho que isso é interessante aí de a gente cobrir. Bom, eu coloquei aqui aula 8 como extra, armazenamento em arquivos, né? É uma das formas de armazenamento que pode ser utilizada, uma forma simplificada, né? Em teoria não estruturada, mas é uma forma direta de fazer isso, né? O Android permite que as aplicações façam esse salvamento num espaço próprio, então cada aplicação, né, quando ela é instalada, o Android reserva aí uma estrutura de diretórios e a aplicação ela tem aí um direito de escrita nessa área, né? Nessa área do aparelho, né? Claro que a gente tem que fazer uso desse espaço com parcimônia, né? Porque os nossos usuários nem sempre têm aí espaço de sobra para as aplicações, né? Então, esse espaço ele é um espaço exclusivo da aplicação, então outros aplicativos eles não vão conseguir ler ou modificar os arquivos que estão armazenados diretamente aí na pasta de arquivos da tua aplicação, né? Por motivos de segurança, o Android bloqueia, né, o acesso de outras aplicações. Há situações em que a gente quer permitir esse acesso ou fazer acesso a dados de outras aplicações,
mas aí, nesse caso, nós vamos fazer uso do conceito de Content Provider, né, que é o tópico seguinte, tá? Mas, por hora, nós vamos fazer esse armazenamento interno aqui na pasta da aplicação. Além desse armazenamento interno, em arquivos, a gente também pode fazer o salvamento de dados numa área de cache da aplicação, né? Ou mesmo um armazenamento externo. Então, a minha aplicação pode fazer a gravação de um arquivo aí no SD, né? Numa área removível, que esteja montada, né? E que esteja acessível pelo nosso sistema Android, tá? Eu deixei um link aqui com mais informações sobre o armazenamento de dados em Android. Bom, como nós estamos usando como base a linguagem Java para o desenvolvimento de aplicações em Android, a manipulação de arquivos segue a mesma estrutura de Java, né? Ou seja, né, o que é um arquivo propriamente dito? É uma sequência de caracteres ou bytes que vai ter aí uma marcação de final de arquivo ou vai ter um total de bytes aí armazenados ou conhecidos, tá? Eu sempre gosto, antes de falar né, de qual escolher, será que por que a gente usa salvar em TXT, né? Salvar uma sequência de caracteres ou salvar em bytes? É interessante a gente conhecer qual vai ser o real uso desses dados que estão sendo salvos em arquivos, para daí sim nós decidirmos qual vai ser o formato. Vou mostrar os dois formatos, mas é interessante vocês saberem a diferença, né? No frigir dos ovos aí, né, no final das contas, tudo é uma sequência de bytes, né, uma sequência de bits armazenados lá em arquivo, tá? Mas quando a gente separa aqui no formato TXT ou no formato bytes, o formato TXT ou sequência de caracteres são bytes gravados e lidos individualmente. Então, eu gravo e leio byte a byte, né? Quando a gente fala de caractere. E aí eu leio esse byte e faço aí essa conversão usando aí a tabela ASCII para saber que símbolo que foi salvo. Por outro lado, quando a gente salva no formato bytes, né? Num conjunto de caracteres aí, numa stream de bytes, esses bytes eles podem ser lidos não de um em um, mas eles podem ser lidos num fluxo ou em tamanhos aí que a gente vai definir, tá? Eu gosto de falar de um exemplo, né? Então, imagine que vocês tenham essa informação aqui para salvar em arquivo. Informação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que tipo de arquivo vocês escolheriam para salvar? Um arquivo de caractere ou um arquivo de bytes? Tá? Se nós escolhermos um arquivo do tipo caractere, nós vamos salvar isso aqui como se fosse uma string, né? Opa! Então, a gente vai estar salvando aqui, na verdade, caractere 1, o caractere 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu vou estar salvando 8 bytes lá no meu arquivo, ok? E aí, depois, na hora de fazer a leitura, a manipulação, eu sempre vou trabalhar isso aqui como string. Se eu quiser fazer alguma operação aritmética, eu vou ter que converter isso aqui para um inteiro, tá? Bom, se é um número inteiro, eu posso optar por salvar um número inteiro, né? Imagine que aqui seja o número, né? 12.345.678, número inteiro, tá? Quando a gente salva esse número no formato inteiro, quanto de espaço de memória ele vai ocupar? Né? Vai depender da arquitetura da linguagem de programação que a gente está utilizando. A maioria das linguagens, seja Java, C, né, o tipo inteiro, ele usa 4 bytes para fazer o armazenamento de um tipo inteiro. Então, se nós fizermos o armazenamento no formato caractere, nós vamos gastar 8 bytes para essa informação. Se fizermos o armazenamento no formato int, vamos gastar 4. Então, nós vamos gastar metade para guardar a mesma informação, né? Mas, claro que isso depende da informação, né? Por exemplo, se eu salvar o número 1, eu vou gastar 4 bytes, se for do tipo inteiro, independente do
conteúdo dessa variável, porque eu salvo 4 bytes, dependendo do conteúdo, né? E se eu fizesse em caractere, eu ia gastar 1 byte. Então, depende muito do conteúdo e do uso que vocês forem fazer, decidir se vão usar o formato byte ou o formato caractere. Aqui do lado direito eu coloquei as classes, né, que o Java oferece para manipulação de entrada e saída baseada em bytes, né? Então nós temos aí o input stream ou output stream, né? Input stream para fazer a leitura de arquivo e output stream para fazer a escrita de arquivo no formato bytes, né? Que seria uma stream, né, um conjunto de bytes, e para fazer a leitura, reader ou writer, né, leitura ou escrita de arquivos baseados em caracteres, o Java nos oferece aí o file reader e o file writer, tá? Então, em Android, pessoal, segue a mesma ideia, né? Nós podemos usar essas classes Java, né, do java.io, né, como vocês faziam aí em linguagem de programação Java normalmente, né, caso tenham feito. Então, o armazenamento em bytes, nós precisaremos declarar uma variável do tipo file output stream, e aí abrir o nosso arquivo, né? Para fazer a abertura do nosso arquivo, a gente chama essa função open file output, né? Vou abrir um arquivo para escrita, vou dar o nome desse arquivo, né? Se ele não tiver criado, ele vai ser criado. Se ele já tiver, ele vai ser substituído. E aí nós vamos ter que passar também aqui um parâmetro que é o modo, né, context mode private do Android, tá? E aí, depois de aberto o arquivo, a escrita se dá através da função write, né? E aí nós pegamos a variável, seja ela de qualquer tipo que seja, né? Só que nós vamos precisar transformar essa variável em um fluxo de bytes aí, né, para poder fazer a gravação, né? Então a gente pode usar aí, por exemplo, um getBytes para poder fazer a escrita. Por outro lado, se nós optarmos pelo modo texto, nós vamos declarar aí um file, né? New file, e aí o Android pede o caminho, aonde que nós vamos abrir ou criar esse arquivo. Então, esse método getFilesDir, né, ele vai recuperar o caminho aonde a nossa aplicação está instalada, que é lá que a gente vai poder gravar o arquivo. Então, getFilesDir, aí a gente coloca aqui barra, né, e o nome do arquivo propriamente dito, né? Pode ser aí txt, a extensão vocês que escolhem, né? Nós vamos criar aqui um buffer writer, né? Para poder fazer a escrita. Então, a gente cria esse buffer writer, passando aí a referência um ponteiro por arquivo como referência, e aí chamamos o .write também, muito semelhante ao anterior, e escrevemos a variável direta, né? Então, se for uma variável, obviamente, do tipo string, ele vai escrever o conteúdo da variável. Se for do tipo int, ele vai transformar em string para fazer a escrita, tá? Podemos fazer um exemplo, tá? Então, escrita em bytes. Eu coloquei aqui já um trecho de código para a gente fazer essa escrita, né? De um texto. Vamos pegar aqui um texto, por exemplo, informado pelo usuário. O usuário informa um trecho de texto. A gente captura esse texto, transforma ele em string, e aí vamos gravar isso aqui no formato bytes, num arquivo lá do nosso Android, tá? Então, deixa eu abrir o Android aqui. Eu criei uma aplicação vazia, né, com uma nova aqui, né, aula 8, exemplo 1, com activity empty, né, vazio, só tem um hello world aqui, né, não tem nada, né? Então, eu vou criar aqui um edit text para que o usuário preencha o nome. Eu vou fazer uma aplicação bem simples, tá? Bem rapidinho. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu fechar minha câmera para economizar recursos.
Então, esse ID text person name, vamos por ID edit text entrada. Ok? Então, dei um nome para o ID. Aqui o usuário vai digitar. A gente até pode deixar esse Hello World aqui para depois usar ele como saída. ID text view saída. Tá? Vou colocar um botãozinho para ele fazer a gravação. Vou chamar o botão de gravar. ID button save. Vamos só fazer os alinhamentos aqui, senão ele reclama, né? Não vou perder muito tempo aqui com a parte gráfica. Vamos ligar isso aqui no botão. Aí. Digita o nome. Aí. Bem bobeirinha, né? Bom, quando ele clicar em gravar, eu quero que a minha atividade principal ela chame um botão, uma função, né? Gravar. Gravar arquivo. Beleza? Então, segundo o nosso slide aqui, que eu dei de sugestão, a gente vai ter que criar o nome do arquivo. Vou copiar aqui para a gente ganhar tempo, depois vocês podem dar um pause aí no vídeo para olhar com calma, né? Então, o nome do arquivo, eu vou chamar de arquivo bytes, underline bytes. Meu edit text vai pegar o meu ID entrada. Importar aqui a classe edit text. Aí criei uma string chamada conteúdo, que é o que a gente vai gravar, e essa string conteúdo vai receber o texto do meu edit text transformado em string. Criei o meu file output stream, e aí, né, lembrando, toda vez que a gente for trabalhar com arquivos, né, seja em Java ou seja no Android, pode ter um erro, então ele vai pedir para a gente fazer um try-catch aí, para poder fazer a manipulação, né? Para saber se ele... Então ele vem aqui,
abre o arquivo. Qual arquivo? Esse que está com esse nome aqui em cima, no modo privado, e vai escrever a variável transformada em bytes. Depois que escrever, fecha o arquivo, e aí vamos logar, né, dizendo arquivo salvo, né, com sucesso. Ou a gente poderia, além do log, colocar lá no nosso, na nossa saída, né? Poderia pôr aqui no text view, né? Text view saída, vou colocar, foi gravado com sucesso. Para nós termos um feedback. Set text. Arquivo gravado com sucesso, né? File not found. IO exception. Esse aqui ele já tinha lá, né? Se der um erro aqui na nossa main activity, eu vou logar o erro para saber qual foi ele, né? E ponto get message. Se for um erro de arquivo não encontrado, ou se for um erro de IO exception. Ok? Faltou só a gente associar o botão à função aqui no nosso onClick. OnClick vai chamar a função gravar arquivo. Beleza? Então vamos compilar. Vamos ver se sobe a nossa aplicação. A primeira compilação sempre demora um pouquinho, né? Processando. Subindo. Beleza, aula 8, exemplo 1, nome, gravar, né? Então vamos digitar um nome aqui. Vou pôr aqui aula sobre arquivo. Opa. Espera aí que eu apertei alguma coisa errada. Aula sobre arquivos. Se não der nenhum erro, cliquei em gravar, arquivo gravado com sucesso, tá? Como que eu sei que gravou? A gente pode dar uma olhadinha aqui no log. Se ele logou alguma coisa, né? Se conseguiu ou não gravar. A gente pôs log de gravação. Acho que tem um erro aqui.
Main activity. Deixa eu pôr um log aqui em cima também. Bom, ele entrou aqui e escreveu isso aqui na tela, né? Ele entrou aqui no try, não, então, obviamente, não caiu no catch. Ele deve ter gravado o arquivo aí com sucesso. Bom, como é que nós vamos saber aonde que está esse arquivo, né? Então, como não é num aparelho físico que a gente está fazendo o teste, a gente está fazendo num emulador, então a gente pode abrir o emulador. Aqui, ó, Open Device File Explorer. A gente pode abrir o sistema de arquivos do nosso dispositivo, né? E aqui em Data novamente, nós temos todas as aplicações, né? As aplicações padrão, e aí a nossa aplicação, que é BR com o PET aula 8, exemplo 1. Então, vamos lá. Passei. BR com o PET, aula 8. Aula 8, exemplo 1, aqui, ó. Então, como eu falei, né, a gente pode gravar em cache ou pode gravar em arquivos. Então, tá aqui, ó, arquivos underline bytes, né? Foi o nome do arquivo que a gente deu. Gravou, tá aqui o arquivo, né? Tá aqui as propriedades do arquivo. Se a gente tentar abrir esse arquivo, né, eu posso até dar 2 cliques para tentar abrir ele aqui. Tá lá, ó, aula sobre arquivos, né? Então, ele gravou certinho, gravou no formato bytes, né? A gente poderia mudar aqui para gravar no formato TXT também, né? Independente. E aí fazer também a leitura. Então, aqui, ó, gravar arquivo. Vamos fazer no formato TXT também. O que muda no formato TXT? Opcionalmente, posso pôr uma extensão TXT, né? No outro até poderia pôr, né? A extensão, na verdade, é algo para facilitar aí a associação de um programa específico, né? Para o sistema operacional saber qual programa ele vai associar na hora de abrir aquele arquivo, tá? Então, quando a gente vai fazer usando o formato TXT, a gente tem que criar essas duas variáveis, né? O file e buffer writer. Eu vou alterar no mesmo aqui só para a gente ganhar tempo. Vou fechar aqui esse File Explorer. Vou pegar o mesmo conteúdo. Só vou mudar aqui o nome de arquivo bytes para arquivo txt.txt. Vou pôr a extensão, tá? Para ficar mais fácil de a gente visualizar, se bem que vocês viram que ele visualiza mesmo sem extensão, aí ele permitiu, tá? File Writer. Arquivo salvo em texto. Arquivo gravado com sucesso. Então, vou ter 2 arquivos agora lá, né? Então, são só classes diferentes e formato, né? Ó, aqui a gente pega aonde que a gente quer gravar e o nome do arquivo que veio lá de cima, né? E a gente pode escrever a variável diretamente, né? Então, essa variável conteúdo que já é do tipo string, como eu estou gravando no formato texto, ele vai escrever de forma direta, né? Vou escrever aqui
conteúdo em formato texto. Gravar, arquivo gravado com sucesso. Logou aqui o arquivo salvo em texto, né? E se a gente for novamente lá no nosso estrutura de diretórios, deixa eu parar a aplicação aqui. A gente vai observar aí a pasta com os arquivos criados. É meio pesadinho aqui. Não está abrindo a VD Manager? Ah, já estava aberto, por isso. Estava na outra tela. Data. Data. Files, está aqui, ó. Os dois arquivos, tá? Vamos dar 2 cliques aqui para ver se ele abre. Conteúdo em formato texto. Beleza? Então, bem tranquilo, né? Achei interessante falar para vocês aí essa parte de arquivos antes de falar em Content Provider, porque pode ser que às vezes seja algo simples, né? Que vocês queiram gravar ou salvar em arquivo, e aí vocês já têm aí um direcionamento. A leitura, vamos fazer a leitura, né? Só para fechar esse vídeo, para ficar bem completinho. Vamos colocar um botão aqui de leitura. Eu vou deixar aberto esse Device File Explorer. Vamos colocar mais um botão. Não sou bom de layout, tá, pessoal? Tem todas as linear layout, né, ali para vocês criar grid e tudo, né, mas esse não é o foco aqui. É só para fazer o teste de funcionalidade mesmo, tá? ID, button, load. Carregar. Então, vamos fazer a função carregar. Public void. Carregar arquivo. Então, lembrando que a gente tem que pôr o mesmo nome do arquivo que está lá, senão ele não vai achar, né? Eu vou carregar o txt. Nome do arquivo. Esse aqui a gente não
Não está usando. Agora é um buffer reader, né, para fazer a leitura. Uma string. E um string buffer, né, para a gente ir concatenando caso o nosso arquivo tenha várias linhas, né? Então a gente pode ir concatenando. Será que eu importei? Ah, tá, falta o... E eu sair daqui, a gente vai pôr no mesmo lugar do text view do outro. Tá travando minha máquina. É pesadinho esse Android Studio mesmo, tá? E aí a gente põe o buffer.toString. Vou só logar. Input.close, a photocat, né? Copiar o cat daqui. Beleza, então aqui na leitura, mesmo nome daquele arquivo que a gente acabou de salvar antes, né? Buffer reader para ler, string buffer para montar a saída, e aí eu abro esse arquivo, né? Abro esse arquivo dentro desse input stream reader e aí faço um loop. Enquanto eu tiver linhas, né? Ele lê linha por linha, né? Já que é um arquivo aqui de texto, ele vai ler uma linha e vai fazer um append nesse string buffer. Tá? No final, ele fecha o arquivo e mostra aí nosso resultado aí na tela. Tá? Vamos ver se vai rolar. Para nós fechar aí esse exemplo de aula com arquivos. Esse exemplo prático, tá? Compilando. Então tá aqui, né? Tem uma bugada aqui na interface, mas tudo bem. Se eu clicar em carregar arquivo, nós não associamos a função ao botão, né? Então não adianta eu apertar aqui que não vai acontecer nada. Tá travando? Não ficou fora? Não, aqui ficou certinho. Então vamos lá. Associar, né, a função. Um clique vai chamar a função
carregar arquivo. Se não associar, não vai fazer nada mesmo. Compilando, subindo. Vamos ver então se o botão carregar vai trazer aquele texto que nós salvamos. Conteúdo em formato texto. Então aqui, ficou meio bagunçado a parte de gráfica, né? Mas eu consegui mostrar a funcionalidade de gravar e ler um arquivo, tá? A gente conseguiu gravar e ler arquivo no formato bytes, né? E lemos aí no formato texto. Beleza? Deixa eu parar minha aplicação aqui para dar uma trégua para minha máquina. Como vimos, armazenamento interno escrito em bytes, né? Esse getFilesDir, ele vai dizer que é dentro do sistema de arquivos da aplicação, né? E eu coloquei algumas considerações finais aqui, né? Então, os arquivos eles ficam na memória interna do aparelho, até que eles sejam removidos, né? Ou caso o usuário limpe os dados da aplicação ou desinstale a aplicação. E uma outra abordagem que pode ser utilizada, né? A lógica de gravação é a mesma, né? Mas a gente pode gravar aí no cache, né? No cache da aplicação. Claro que daí esse cache ele pode eventualmente ser limpo, aí caso o sistema operacional necessite de memória, né? De espaço. A implementação ela é muito semelhante à anterior, a diferença é que ao invés de eu chamar aí o getFilesDir, que a gente chamou, a gente vai chamar o getCacheDir, né? Vocês viram ali que nós temos uma pastinha para cada um deles, né? Aqui, ó, tem, ó, a pastinha cache e a pastinha files, né? A gente gravou na pasta files, mas eu poderia gravar aqui também na pasta cache. Tá? E uma terceira opção, né? Além de salvar na pasta de arquivos, no cache também posso salvar num armazenamento externo, né? Num SD, por exemplo. Então, eu vou trocar aí o getFilesDir por getExternalFilesDir. Então, a gente precisa indicar aí o caminho externo. Né? Só lembrando, né, que quando a gente vai fazer aí um armazenamento externo, é preciso verificar se a mídia está conectada, se está acessível. Eu coloquei um trecho de código aqui que faz esse teste, né? Tem algumas funções aí de ambiente, environment, get external storage state. A gente consegue saber o estado do armazenamento externo, se ele está montado ou não, né? Então, se a mídia estiver montada e se ela estiver acessível, né? Porque às vezes está montada, mas está somente leitura. Então, se ela estiver montada e não tiver somente leitura, aí a gente pode seguir aí a gravação e leitura de arquivos normalmente. Beleza? Deixei um enunciado aqui como desafio, né, ou motivação de aplicação prática. Seria um exercício, né? Então, a primeira vez que a aplicação é aberta, solicitar o nome do usuário e gravar isso no arquivo texto, né? Muito semelhante ao que a gente fez. Nas próximas vezes que o usuário abrir a aplicação, ao invés de eu pedir o nome dele, eu posso já dizer, né, boas-vindas fulano de tal. Como se fosse
um cache aí, né? Um cookie, como se fosse um cookie, né? A gente grava uma informação do usuário na aplicação, então na segunda vez que ele abrir ou nas próximas vezes eu já vou dar boas-vindas para o nome dele, né? Uma dica aqui, caso vocês queiram fazer ou saber quais arquivos que já tem salvo, né? Porque se eu quero carregar o nome, preciso saber se o arquivo já está salvo lá, né? Então, a gente tem uma função chamada Get Application Contacts File List. Então, essa função, ela lista os arquivos lá que estão salvos naquele diretório. Tá? Eu não vou fazer aqui, porque senão a aula vai ficar muito extensa, ok? Só uma dica. Essa é uma forma da gente fazer, e eu coloquei esse enunciado, esse desafio, esse exercício, porque ele também faz um gancho para um segundo conceito que o Android oferece também para salvar informações, tá? Antes da gente entrar no Content Provider, eu falei que ia falar de arquivos, mas além de arquivos, nós temos um negócio chamado Shared Preferences, né? Que são as preferências do usuário. Então, para esse cenário onde eu falei do usuário salvar o nome dele ou salvar as credenciais, por exemplo, login e senha, ou alguma preferência, o Android já tem uma estrutura específica para isso. A gente não precisa reinventar a roda criando arquivos, né? Poderia usar arquivos, obviamente, né? Mas a gente pode usar aí essa Shared Preferences, né? Então, esse exercício anterior seria melhor solucionado usando esse conceito de Shared Preferences, que faz o salvamento de informações no conceito chave-valor, né? Pode ser salvo também via arquivo XML ou via programação, tá? Sobre isso aqui, também deixei um link aqui para vocês darem uma olhadinha. E a solução, usando Shared Preferences, seria algo nesse sentido, né? Nós teríamos que acessar esse objeto Shared Preferences, né? Criar aí um registro, digamos, usuário e nome, para salvar o nome do usuário, ler o nome do usuário da interface gráfica e fazer aí a gravação, tá? Para fazer a gravação, nós vamos usar essa Shared Preferences, né? O editor dela, a gente consegue editar e fazer aí o put string, né? A gente consegue colocar um registro, né? Uma informação, chave-valor. Então, imagine que o campo-chave vai ser o usuário, o valor vai ser o valor que o usuário informar. Então, eu gravo essa informação nesse Shared Preference, né? Que veio do usuário, e depois, quando o usuário abre a aplicação aqui no onCreate, né? Ele vai capturar isso aqui para poder mostrar na tela. Beleza, pessoal? Então, foi só um plus aí falando sobre outras formas de armazenamento de conteúdo, seja no formato arquivo, seja no formato Shared Preferences, que o Android nos oferece. Beleza? Então, era isso que eu tinha aí para passar para vocês aí nessa videoaula, né? Nessa pré-aula. E aí, na próxima aula, falarei sobre Content Provider, provedores de conteúdo propriamente dito. Tá ok, pessoal? Um abraço aí, até o próximo vídeo.